Então vamos falar um pouquinho sobre uma questão que acontece tanto quando da implementação do método passo a passo, quanto do método cascata puramente pneumático, que é a questão da utilização de um sensor em mais de uma situação no decorrer da sequência. Então, se a gente supor aqui que a gente tem uma sequência como esta daqui a ser executada pelo método passo a passo, a gente montando o diagrama trajeto-passo, a gente vai ver que a gente vai utilizar o sensor 1A. Num primeiro caso, quando estamos indo do passo 1 para o passo 2, né? Então quando o 1A avançar, vai bater no sensor 1S3, vai fazer sair do passo 1 para o passo 2. E depois, quando estiver no passo 4, para ir para o passo 5. Então quando o 1A avançar, vai bater em 1S3 e vai fazer ir para o passo 5. Então a gente está usando o sensor 1S3 em duas situações. Então uma maneira simples de a gente resolver isso é a gente colocar adicionalmente ao sensor 1S3, que é o final de curso do 1A, colocar também um sensor chamado 1S4. Então lá no final de curso do 1A a gente teria um sensor 1S3 e também um sensor 1S4. E aí a gente pode dizer que 1S3 vai ser usado para ir do passo 1 para o 2 e no lugar do 1S3 aqui a gente pode usar 1S4 para dizer que a gente vai do passo 4 para o passo 5. Então a gente já viu como é que funciona esse método no outro vídeo, né? Então quando a gente estiver no passo 1 e for para o 2, a gente vai bater em 1S3. Então tá aqui. Então essa aqui é a válvula do passo 1, válvula do passo 2, do passo 3, do passo 4, do passo 5 e a válvula do passo 6. Então essa válvula aqui do passo 2, né? Então para a gente ir para o passo 2, a gente tem que estar no passo 1, tá aqui a linha do passo 1. Então estando no passo 1, e batendo em 1S3, a gente joga essa válvula aqui para a direita para ir para o passo 2. E aí, na outra situação, é do passo 4 para o passo 5. Essa válvula aqui é a válvula do passo 5, né? Então, a gente estando no passo 4 e batendo em 1S4, a gente vai para o passo 5. Bom, na prática, a gente não precisa ter dois sensores, a gente pode ter um sensor só e fazer, então, do jeito que aqui está nesse slide. Então a gente vai usar somente o sensor 1S3 em duas situações. Quando a gente está indo do passo 1 para o 2 e do 4 para o 5. Então a gente vai usar válvulas E para isso. Então quando eu estou no passo 1 e eu bato em 1S3, eu jogo essa válvula para o lado direito para ir para o passo 2. Na outra situação é quando eu estou no passo 4 e eu bato em 1S3, eu jogo essa válvula para o lado para ir para o passo 5. Uma outra maneira de a gente resolver, que inclui uma válvula 5 por 2 vias, no caso, né? Então, uma solução que pode ser interessante no caso de a gente não ter válvula E disponível no momento, mas essa é uma solução um pouco mais cara, porque envolve, então, a utilização de válvula OU e válvula 5 por 2 vias. Então, o sensor 1S3, que está aqui, vai ser usado em duas situações. Ou quando está no passo 1, ou quando está no passo 4. Então, estando no passo 1 e batendo em 1S3, quando eu estiver no passo 1, eu vou jogar essa válvula 5 por 2 vias para a direita, porque eu quero ir para o passo 2. Ou outra situação é quando eu estou no passo 4 e batendo no sensor 1S3, eu vou jogar essa válvula direcional para a esquerda e eu vou acionar esta válvula, que é a válvula responsável por acionar o passo 5. Vejam que essa é uma situação que se aplica para o caso de a gente usar o sensor somente 2 vezes no método passo a passo, né? Enquanto que a solução anterior, com válvula E, a gente pode usar o sensor diversas vezes no método passo a passo. Então, a mesma situação pode acontecer também para quando a gente está desenvolvendo uma solução de uma certa sequência realizada pelo método cascata. Então, imagina lá que a gente tem uma certa sequência, como esta, e novamente a gente precisa utilizar o sensor 1S3 em duas situações. Então, está aqui a primeira situação e essa aqui uma segunda situação, que no caso é o método cascata, a gente divide em setores, né? Então, a gente tem o primeiro setor aqui, o segundo setor, o terceiro setor e o quarto setor. Então, nesta ocasião aqui, o sensor 1S3 vai estar sendo usado para quando se está no setor 1 e o atuador 1A acabou de avançar, fazer então o avanço do atuador 2A. A outra situação
em que o sensor 1S3 será utilizado vai ser então para fazer a transição do setor 3 para o setor 4. Então a gente já explicou lá como é que funciona o método cascata, né? E aí novamente aqui eu estou mostrando uma solução onde utilizei o sensor 1S3 num momento e o sensor 1S4 num outro momento, pois eu botei no final do atuador 1A o sensor 1S3 e 1S4 no final de curso. Então, a solução do método cascata seria essa daqui, onde aqui a gente teria o sensor 1S4 sendo utilizado para passar do setor 3, né? No caso aqui a gente tem a linha do setor 1, linha do setor 2 e linha do setor 3. Então, quando eu estou no setor 3, eu bato em 1S4, eu faço todas essas válvulas aqui voltarem para a esquerda, para a gente ir, então, para o setor 4, que é essa linha aqui. E aí o sensor 1S3 está sendo usado quando se está no setor 1 e se quer disparar o início do movimento do atuador 2A. Então, eu estando no setor 1, que é essa linha aqui, né, e batendo em 1S3, eu vou iniciar o movimento do atuador 2A. E novamente aqui também dá para fazer aquela solução que eu apresentei antes, o método passo a passo, que também é a utilização de válvula ou em conjunto com válvula 5 por 2 vias. Então, ou eu vou usar o sensor 1S3 no setor 1, ou eu vou usar o sensor 1S3 quando eu estou indo do setor 3 para o 4. Então, ou eu estou no setor 1 e bato em 1S3, e eu estando no setor 1, eu faço essa válvula aí para a direita, para então eu fazer o avanço do atuador 2A, ou eu estou no setor 3, então está aqui, ou estou no setor 3 e bato em 1S3, e aí estando no setor 3 eu vou fazer essa válvula direcional ir para essa posição aqui, para fazer com que a gente vá para o setor 4, fazer todas essas válvulas voltarem para essa posição da direita, para a gente pressurizar a linha 4, que é o setor 4. E aí, como apresentado anteriormente, também dá para resolver essa questão da utilização dos sensores em diversos momentos, utilizando-se a válvula E. Então, se eu bater no sensor 1S3 e eu estiver no setor 1, 2, 3, então a gente vai puxar daqui, né? Então, eu vou fazer com que todas essas válvulas voltem para a posição da direita para ir para o setor 4. Então, estando no setor 3 e batendo em 1S3, eu vou para o setor 4. E estando no setor 1, então está aqui, estando no setor 1 e batendo em 1S3, eu vou fazer o avanço de 2A. Então, eu particularmente prefiro essa solução, que é mais econômica e também é mais flexível para o caso de a gente utilizar um mesmo sensor em não só duas situações, mas em 3, 4 e assim por diante.